Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa terceira aula de hermenêutica 1 e 2. Já oramos, como costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Amém. Graça e paz, irmão. Boa noite, graça e paz a todos. É com muita alegria que vamos continuar tratando desse tema que, para mim, é uma das matérias principais da teologia, uma das mais importantes. E eu me delicio toda vez que eu dou esse assunto, esse tema, esses temas, né? Dentro dessa matéria, todos esses assuntos, eu amo poder trabalhar com vocês, cada aluno e cada turma. Tá bom, meus irmãos? Então, antes de ler o texto bíblico, eu quero lembrar a todos os meus irmãos que essas aulas são gravadas para que vocês possam utilizá-la depois, esse material. São gravadas também essas aulas para que futuros alunos em EAD possam estar utilizando esse material. São gravados também com o propósito de abençoar cada cristão em qualquer lugar, onde possa estar e, quem sabe, ali, se ele fala a língua portuguesa, se é alguém que está querendo aprender mais sobre esses temas, essas doutrinas, eu deixo livre, por meio das redes sociais, essas aulas, para que esses irmãos possam ter o contato com a Bíblia, como nós estamos tendo, que essa é a principal razão, e depois o contato com uma boa teologia e com esses livros clássicos, como a gente vem estudando. E nós estamos trabalhando aqui em cima do livro do Lund, do Nelson, e do Luiz Berkoff. Esses são os nossos livros básicos, esses são os clássicos, que eu quero que vocês leiam, releiam e introjetem todo esse conteúdo dentro do coração de vocês, porque eu não tenho dúvida que esses irmãos, esses líderes, esses teólogos, eles foram instrumentos de Deus para nos ensinar a fazer uma leitura correta das Escrituras. E como você já bem sabe, tem outras literaturas também que a gente vem trabalhando, que é o Raimundo de Oliveira, da CPAD, Roy Zuck, também da Edições Vida Nova, e também a Espirável Hermenêutica, que é do Osborne, da Edições Vida Nova, que é um clássico, e eu diria um dos melhores livros em língua portuguesa. E a gente vai estar trabalhando em todos esses livros em cima dessas matérias. E uma última coisa que eu pensei esses dias, né, irmãos? Aonde quer que esteja um servo de Deus que deseja aprender e quiser utilizar tanto esse módulo, essas matérias gravadas aqui, quanto as que já foram gravadas no passado, fique à vontade. Eu deixo aberto para que realmente os irmãos possam ser ministrados. E olha, se algum aluno, algum irmão ou irmã for liberto de qualquer ensino herético, sectário, lá no céu eu já, eu diria que eu estarei recebendo meu maior galardão. Só de saber que um irmão saiu de um princípio errado, de uma interpretação errada, de uma igreja doente, de uma leitura vesga, e se esse irmão aprendeu a amar a Bíblia e seguir a Bíblia de forma correta, e assim se entregou a Jesus, e em obediência à palavra de Deus, seguiu a palavra de Deus como uma boa interpretação nos ensina, lá no céu, eu poderia dizer que se eu conhecer alguém que abençoei, o meu galardão já será esse, tá bom? Então, fica aqui nessas recomendações. E vamos agora a um texto bíblico. Eu gostaria de pedir ao irmão ou à irmã que desejar, leia para nós Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 29, um texto que Jesus está falando ali, repreendendo alguns líderes religiosos. Então, quem achou pode ler para nós. Aqui Jesus está repreendendo aos saduceus, mas no capítulo de número 23, logo na sequência, Jesus também repreende a vários mestres da lei, aos fariseus. Então percebam que essas porções de Mateus vão ser porções que o Senhor está repreendendo quem? Os líderes religiosos dos seus dias. E não é porque uma pessoa é um líder religioso que ele faz, muitas vezes, uma leitura bíblica correta. Tá bom? Então, quem quiser pode ler para nós Mateus 22, 29. Por favor.
Respondeu-lhe Jesus: Errais não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Obrigado, minha irmã. Errais porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Perceba, conhecer as Escrituras é importantíssimo e conhecer o poder de Deus também é importantíssimo. E não tem poder de Deus que não passe pelo respaldo das Escrituras. O verdadeiro poder de Deus, ele passa pelo crivo, ele passa pela peneira das Escrituras. Porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, tudo que ele fez e faz, ele já deixou a sua palavra como guia do viajante, como o mapa do peregrino, como a bússola para o navegante. A Bíblia para nós é isso. Tá bom, meus irmãos? E hoje nós estaremos continuando aqui, fazendo a leitura dos slides, e hoje nós estaremos mergulhando no livro do Lund e do Nelson. E, por ser uma obra clássica, irmãos, percebam, eu estarei diminuindo a marcha. Eu não terei pressa. Eu irei com muita calma no livro do Lund e do Nelson, em cada tema, porque mais do que dar uma aula e julgar aqui um conteúdo para vocês, eu estarei tentando passar todas essas informações ao ponto em que vocês possam assimilar cada uma dessas lições. E só para vocês terem uma ideia, meus irmãos, em alguns módulos eu gasto de 8 a 10 encontros, 8 a 10 dias, né? Hoje, por exemplo, é o nosso terceiro dia de aula. Mas se nós precisarmos gastar 11 encontros ou 12 encontros, não tem problema. Depois eu vou fazendo os ajustes com os outros módulos, porque cada turma tem uma necessidade. Por exemplo, essa turma, graças a Deus, o Senhor está me dando um privilégio, porque alguns anos atrás, no ano de 2022, eu fiz esse módulo com o pastor Dione e com o nosso irmão Ivandilson. Então, percebam, quem estava comigo nessa turma era o pastor Dione e o irmão Ivandilson. Se não me falha a memória, o Felipe Ente já tinha feito esse módulo, então ele não precisou fazer. Percebam, hoje nossa turma está um pouco maior. Então, cada turma tem uma assimilação. Muitas vezes, aquela informação do livro, para aquela turma, vai ser mais assimilada, vai ser mais clara, vai ser mais lúcida. Para as outras turmas, de repente, o debate se torna um pouquinho maior, tá bom? Então, a gente vai com muita calma, com muita paciência, porque o que eu quero é que vocês aprendam e acomodem cada uma dessas informações, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, não. Joia. Então, vamos aqui para o nosso slide, meus irmãos, vamos lá? E como eu disse para vocês, hoje a gente vai estar trabalhando, né, em cima do material do slide. E fazendo um comentário básico aqui do texto que o Tomé leu. Esse texto, irmãos, mostra que nós não podemos fazer uma leitura errada da Bíblia. E nós não podemos fazer uma leitura errada do poder de Deus. É óbvio que todos nós gostamos do místico, do sobrenatural. Mas nem sempre o sobrenatural e o místico, eles podem ser úteis a nós. Porque, como eu disse na última aula, quem é que nos garante que é somente nós, povo de Deus, que tem o acesso ao sobrenatural? Nós temos o acesso ao sobrenatural de Deus, mas o poder sobrenatural, ele existe, inclusive, por parte do mal. Então, quantas são as pessoas que são enganadas? Enganadas por Satanás, enganadas por religiões, por falsos profetas. Pessoas que começaram um dia, eu diria, até com um bom propósito, mas que eles se enveredaram para caminhos tortuosos. Podem ver que Balaão é um grande exemplo disso. Balaão foi aquele profeta que ele profetizava num primeiro momento para as coisas de Deus, para as pessoas em nome de Deus, e em um dado momento ele se desvia. Balaão virou sinônimo de um
profeta errante, de um profeta que se corrompe. Balaão se tornou um tipo de profeta que se desvia dos caminhos. Podem ver que quando Deus fala com ele não dá ouvidos para Deus. E Deus, inclusive, usa a mula para repreendê-lo. Então, percebam como podem existir pessoas que um dia até começaram bem, em algum momento se perderam. Então, fazer uma leitura bíblica das Escrituras é importante. Os saduceus, aqui nessa passagem, eles faziam uma leitura vesga, uma leitura errada. E um pouquinho para frente, em Mateus capítulo de número 23, nós vemos que Jesus repreende os fariseus e os chama de hipócrita. É um dos sermões mais duros de Jesus. Agora, percebam que aqui, no capítulo 22, do versículo 23 ao versículo 33, Jesus repreende os saduceus, e no capítulo 23 inteiro, Jesus repreende os fariseus, ambos mestres da lei, ambos estudados, mas eles estavam fazendo o quê? Errando porque não conheciam as Escrituras direito, e muito menos o poder de Deus. Que Deus nos livre disso, tá bom, meus irmãos? E que o Senhor nos ajude. E deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês, né? A primeira hermenêutica errada foi feita aqui na Terra, sabe onde, irmãos? Sabe quem interpretou erradamente a palavra de Deus em primeiro lugar aqui no planeta Terra? Vocês deduzem? Vocês chutam quem é? Quem quer dar um chute aí? O Éden, né? A mulher. A mulher? O Éden. Você acertou na trave. A serpente? Isso, exatamente. Na realidade, a serpente faz a hermenêutica errada da leitura correta da mulher. Porque quando a serpente começa a gerar dúvida na mulher, a mulher responde, não, Deus disse que nós podíamos comer de todo o fruto, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí vem a serpente e faz a hermenêutica errada. Mas ela fez de propósito, né? Hã? Não digo errado, é que ela fez de propósito. Sim, claro. É óbvio, a sagacidade. É o arqui-inimigo. Então, na realidade, Eva caiu no laço desse teólogo macabro, entendeu? Uhum. Porque até ali Eva tinha sido tentada, até aí nenhum problema. Mas no momento em que a serpente começa a jogar dúvida na cabeça dela pelas perguntas, e aí ela dá o ouvido às dúvidas, e ela não se posiciona na interpretação correta e abre margem à dúvida, o diabo ganhou a mente dela, ganhou a mente de Eva. Então, por isso que eu disse, você bateu na trave. Agora, o Tomé rebatou e fez o gol para vocês dois aí. Isso aí foi lá no Éden. Mas percebam que a primeira hermenêutica errada se dá no Éden. É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Aí o que acontece, que pode ver, ele sagazmente distorceu. Por isso que o Senhor disse para nós em Mateus 22, no texto que lemos 29, errais porque não conheceis as Escrituras. Se Eva tivesse, naquele dado momento, falado, não foi isso que Deus disse. Não foi isso. Não foi isso, não. Deus disse para não comer. Mas ali ela colocou a dúvida, ela aguçou os sentidos, ela despertou os sentidos, os gostos de Eva, levando Eva a uma possível inclinação sem consequência. E ali ela abre margem, né? E ali o diabo conseguiu, com a sua sutileza, enredar Eva e, consequentemente, Adão. Agora, percebam, olha aqui, por que eu estou gastando esse minuto aqui nessa aula, nessa abertura? O diabo, ele é um teólogo, ele é um conhecedor milenar, e ele vai gerar dúvida no coração daqueles que são vacilantes, aonde? Na palavra. Por isso que essa aula, como eu abri ela há alguns anos atrás, estamos há 3 anos atrás, com o pastor Johnny e com o irmão Ivan Dilson, eu até dizia assim,
que a hermenêutica, num primeiro momento eu dizia para eles que a hermenêutica é a coluna vertebral, aí depois eu disse, não, a hermenêutica não é a coluna vertebral, a hermenêutica, ela é aquilo que vai dentro da coluna vertebral. A coluna vertebral da teologia é teologia sistemática, mas a hermenêutica é a essência, é essa medula, está dentro da coluna vertebral. Então, perceba que a interpretação vai ser fundamental para nós. E aqui, Eva, ela estava na perfeição e ela foi enganada. A pergunta que fica é a seguinte: e nós, que nascemos em pecado e somos imperfeitos? Percebam o quanto nós precisamos aguçar os nossos sentidos e pedir misericórdia a Deus. Porque se a gente não fizer assim, a gente também vai cair em algum erro de interpretação. E percebam, todos nós somos seres influenciáveis. Não há ninguém que não seja influenciável. Uns são influenciáveis para o bem e outros são para o mal. Que a nossa maior influência seja aquela vinda do Espírito Santo e da palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Agora, olha só que interessante. Essa foi a primeira hermenêutica errada na Terra. Mas e qual foi a primeira hermenêutica errada em toda a criação? Poderia dizer a primeira hermenêutica errada no mundo espiritual. Será que aconteceu em algum período alguma outra leitura errada de algum outro ser? Onde? Hã? Lúcifer. Lúcifer, pegou. Parabéns, Júnior, é isso aí. Lúcifer, ele consegue criar uma leitura errada do que Deus tinha dado para ele, e para piorar a situação, ele consegue persuadir outros seres espirituais que estavam também próximo de Deus, que são os anjos, que deram ouvido a ele, e que todos se rebelaram e todos foram expulsos do paraíso. Ou melhor, né, desse lugar onde Deus habitava com todos os santos anjos. Percebam, irmãos, como que a leitura errada pode ser uma tragédia para as nossas vidas. Por isso que a gente está aqui. E como eu disse, a gente vai com toda a calma, com toda a ternura, passo a passo, pedir a ajuda de Deus. Por quê? Porque uma influência, muitas vezes errada, pode atrapalhar até seres que foram perfeitos. Percebam? Ali no paraíso, ou melhor, antes do paraíso, lá nos céus, Lúcifer, como um grande ministro de música, deduzimos, ele se corrompe, deixa com que o pecado nasça dentro dele, e ele leva muitos a se corromper com ele, por quê? Porque ele quis se tornar como Deus, e não somente isso, mas ele causa uma rebelião nos céus. E é daí que ele se torna o arqui-inimigo de Deus, e é daí que nascem também todos os demônios. Percebam? A palavra de Deus sempre será a maior arma para os filhos de Deus. Sejam eles anjos, sejam eles seres humanos. A palavra de Deus, ela é desde a eternidade. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Por quê? Porque a palavra de Deus não faz curva, nem faz variação. E é por isso que nós, quando nos apropriamos dela, fazendo a leitura correta, nós desfrutamos da própria essência de Deus. Podem ver que Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra que encarna. Tá bom, meus irmãos? Então, eu deixo aqui essa breve meditação para vocês. É interessante isso tudo que a gente viu, não? No Éden, você falou que foi um erro, né? Interpretativo. Mas o erro, como a gente julga no direito, o erro é uma questão de você faz um ato involuntário, uma coisa sem dolo, sem querer, sem intenção. Ou ele sabia, não é uma questão de interpretação, mas ele sabia e fez aquilo de próprio propósito, a levá-los à queda. A queda, a desobediência a Deus. Porque uma coisa... Concordo, e obrigado, porque você está fazendo uma leitura técnica do erro. A intenção dele não foi erro, a intenção dele era essa, era a queda. Exato. Isso, a intenção dele era a destruição. Tanto é que Adão e Eva caíram.
Mas eu digo assim, eles caíram no erro, né? Porque eles se deixaram levar por uma serpente que deu um argumento que no primeiro momento foi plausível. Não, Deus apenas não quer que vocês conheçam o bem e o mal, né? E de fato estamos aqui por causa disso, né? Então, assim, Adão e Eva caem no erro, mas eles, querendo ou não, por isso, né, Júnior, que a gente vê que o pecado original, a sua fonte é a desobediência. E quando a gente fala a desobediência consciente, e por isso que também a base dessa desobediência é o egoísmo, ou seja, eles quiseram realizar a sua vontade. Então, foi consciente, mas foi sagaz, né? Foi com muita astúcia, né? Foi. E Jesus fala que ele é o pai da mentira, né? Estou falando da questão do dolo, né? Da intenção, do querer. É isso aí. Mas obrigado, Júnior. Já acrescentou bastante aí a sua temática técnica, né? Seja bem-vindo, irmão Reis e irmã Reis, Felipe Reis e Elaine Reis. Já estamos em aula aqui, tá, queridos? Glória a Deus. Joia. Olha aí, nosso querido Reis e Elaine Reis. Eu escrevi na minha apostila, irmãos, uma frase que diz assim: hermenêutica para mim também é ler o coração de Deus, conhecer a sua mente, cumprir a sua vontade e acreditar de todo o coração em sua revelação especial. Tá bom, meus irmãos? Então, eu deixo aqui essa meditação e essas diretrizes para todos nós, tá bom? Joia? Então, vamos lá, vamos continuar, meus irmãos, o nosso slide aqui, que tínhamos parado na última aula, na terça-feira, né? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Né? Vamos lá. Compartilhando aqui. Querido irmão Júnior, leia para nós. Opa, compartilhei errado. Leia para nós aqui essa parte. Vou ver aqui, não é aqui. Isso. Leia de novo, nós paramos nessa página. Como eu disse, irmãos, nós vamos paulatinamente, sem muita pressa, porque eu quero que vocês acomodem todo esse conhecimento, tá bom? Okay. Hoje é o nosso terceiro dia de aula, então ainda temos fora hoje, mais 7 encontros, pelo menos. Leia para nós, Júnior, por favor. Vou ler do início aqui, ó. Isso, pode ler. Para uma correta aplicação das escrituras na pregação, devemos, antes, ter uma atitude correta de estudo com relação ao texto sagrado. A escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, se necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, como às ações de sociedades humanas, as quais têm de ser ordenada pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra que sempre devem ser observadas. Jóia. Nós tínhamos lido e debatido, inclusive, paulatinamente, esse parágrafo. Agora, nós estaremos continuando, e eu gostaria de debater agora esses detalhes, porque como foi lido, né? Hermenêutica com segurança, nós precisamos ter uma atitude correta de estudo, ou seja, nós precisamos ter esse coração inteiro, a mente atenta, os cuidados com a palavra, uma leitura adequada, ou seja, tudo fazendo isso com muita sobriedade, com muita piedade, avaliando aquilo que é revelação, aquilo que a Bíblia mostra como doutrinas fundamentais, e aquilo que a Bíblia deixa aberto como algo secundário, a gente dá o direito de deixar como algo secundário. Se Deus não quis fechar, quem somos nós para fecharmos? Só uma observação, irmãos. Lembram que, certa ocasião, os apóstolos chegaram para Jesus e disseram: Jesus, está alguém aqui que está expulsando o demônio e não está conosco. Lembra desse episódio? E o que Jesus disse sobre essa indagação? No primeiro momento, legítimo, né? Olha, como Jesus e os 12 estão ali e tem alguém ali na rua de baixo expulsando o demônio em nome de Jesus e não está nem com Jesus nem com os 12. No primeiro momento, a pergunta dos apóstolos era: Senhor, fala para o dito cujo ficar aqui do nosso lado, que negócio é esse? Como ele pode ficar longe da gente? O que Jesus respondeu, vocês lembram? Quem não é
contra nós é por nós? Exatamente. Jesus disse, olha, pode deixar ele, porque aquele que não é contra nós é por nós. Ele está fazendo no meu nome, ele é um dos meus. Ele só não está com vocês no time apostólico, mas ele é meu discípulo. Deixa ele. A obra que eu tenho para vocês é diferente da obra que eu tenho para ele, mas todos vocês são meus. Percebam, irmãos, nós somos tribais, nós somos pequenos. Então, aqui, nós estaremos colocando toda a nossa atenção naquilo que é prioridade. E no que é secundário, vamos deixar como secundário. E não vamos querer fechar o que Deus não fechou. O que ele deixou aberto, ele deixou aberto. Tá bom? E agora, Júnior, continua para nós, condições para que se faça uma hermenêutica segura. Só um detalhe, né? O João também tinha um discípulo dele, né, no início, né? João Batista. João Batista, joia, Júnior. E, de fato, pode ver que João, ele teve um certo trabalho, porque os discípulos dele queriam continuar com ele. O que ele disse para os discípulos dele? Né? Lembra? Jesus, quem lembra as palavras de Jesus? De João, né? De Jesus, de João para os seus discípulos, né? Lembra? Fala, importa que ele cresça, que eu diminua, né? Exato. E aí João também dizia, segue-o. Esse daqui que vocês têm que seguir. Em outras palavras, acabou o meu tempo. O que será de mim? Não sei, eu sou dele, mas agora o chefe é ele. Ele falou que era o precursor, né? Ele era o precursor do Cristo, ele falou. Eu só vim anunciar que ele viria. Ele veio, deixa ele agora fazer o que bem entender. Uhum. Então, perceba que João ali demonstra para nós essa humildade, essa clareza, né? E o papel, né, Júnior? E pode ver que ele se autodenominava uma voz, né? Ele era um profeta, mas ele falava, não, eu só sou uma voz que clama no deserto. Eu sou o cumprimento de Isaías. O que mais? Mais nada. Deus não precisa abrir o caminho, ele falou, né? Queria abrir o caminho do Cristo. Ele só veio arrancar os tocos, né, Júnior? Arrancar as árvores, os tocos, as pedras grandes, né? Ele veio só fazer isso, e o Cristo passou com em pés, eu diria, com os pés sem vacilar, né? Com o caminho aberto, ele deixou tudo pronto. João, irmão, João, na minha opinião, a vida e a obra de João Batista é apaixonante. Tá bom? Então leia para nós, Júnior, por gentileza. Ok. Condições para que se faça uma hermenêutica segura. O uso de ferramentas espirituais e humanas. Espirituais, salvação, 1 Coríntios 2, 14 a 16, oração, Salmo 119, 27, santificação, Tito 2, 7, dependência do Espírito Santo, 1 Coríntios 2, 10. Dá uma pausa aqui, Júnior. Então, perceba, irmãos, nós não estamos aqui aprendendo a arte de interpretar a Bíblia na perspectiva científica. No direito, né, Júnior? Tem a hermenêutica do direito, não é assim? Tem. E a base deles é o quê? A fazer uma interpretação em cima das leis. Que leis? Das leis nossas no Brasil. Sim. Porque, afinal de contas, o nosso escopo de leis só tem sentido para nós. Não adianta fazer uma hermenêutica das leis americanas, porque não vai ter uma correspondência conosco. A gente pode aprender algumas coisas com eles, ou até mesmo na hermenêutica na história, no direito na história, mas para nós, e para quem estuda direito, o que importa é fazer uma leitura correta, de acordo com a nossa Constituinte, com a nossa Constituição, de acordo com a nossa realidade, os nossos costumes, ou seja, é algo científico, é algo acadêmico, mas voltado para o direito. Nós não queremos essa interpretação. Essa para nós não serve. Por quê? Porque mesmo que a Bíblia ela seja um livro de leis, ela é muito mais do que isso. Ela é um livro espiritual. Então, como base para que a nossa hermenêutica seja segura, precisamos de condições seguras. E qual é a principal ferramenta nossa? Da espiritualidade. Por isso que a hermenêutica bíblica só se faz quando uma pessoa passou pela porta do novo nascimento. Ou seja, ele tem uma perspectiva de espiritualidade. E aí, dentro dessas qualidades,
da espiritualidade, a pessoa precisa ser salva, precisa ser uma pessoa de oração, precisa ser um crente consagrado, e precisa, sobretudo, depender do Espírito Santo. Parecem chover no molhado essas coisas aqui, meus irmãos, mas não pensem em vocês. Muitas pessoas entram no seminário teológico e ainda não se converteram. Sabia disso? Dá para imaginar uma situação como essa? Por isso que Martin Lloyd Jones, quando ele era convidado a pregar em alguns seminários, em algumas vezes ele pregava salvação, ele pregava novo nascimento, e chegavam para ele e diziam, mas reverendo Martin Lloyd Jones, pastor Martin Lloyd Jones, aqui é o grupo de seminaristas, e ele dizia, e quem é que disse que todos aqui são salvos? E ali, quem indagava o reverendo Martin Lloyd Jones ficava quieto. Porque, irmãos, é consenso que muitos podem até entrar no seminário, por quê? Porque eles têm uma vida ética e moral elevada, nasceram dentro da igreja, ou seja, eles gostam da igreja, eles gostam da Bíblia, eles veem que a igreja é um projeto na sociedade maravilhoso, é uma obra de Deus maravilhosa, só que eles não passaram pela porta do novo nascimento ainda. Interessante, não? Deixa eu contar uma história aqui para vocês sobre isso, irmãos. Estava ouvindo, vocês verão no próximo módulo, essa ilustração. O reverendo Billy Graham conta, em uma de suas mensagens, que ele foi pregar numa cidade e o diretor do seminário contou a história de conversão dele para o Billy Graham. E, inclusive, ele disse ali para o Billy Graham, pode contar para todo mundo, Billy Graham, como foi a sua experiência. Aliás, a minha experiência. Como que esse diretor de seminário fazia, né? Ele ia todos os dias para o seminário, e lá ele estudava os livros de teologia e ensinava aos alunos. E um dia ele pegou um ônibus e do lado dele sentou uma senhora negra, ele disse. E essa senhora negra pegou um folheto e entregou para ele, aliás, fez uma pergunta, se não me falha a memória é isso, fez uma pergunta para aquele senhor. O senhor já nasceu de novo? Aí ele olhou para aquela senhora e disse assim, senhora, eu sou o pastor tal, diretor do seminário tal. E aí aquela senhora negra disse assim, não foi isso que eu te perguntei. Eu não perguntei se o senhor era pastor, sacerdote, e nem diretor de seminário. Eu perguntei, o senhor já nasceu de novo? E ali ele ficou quieto, desceu no ponto onde era o seminário, foi lá para a biblioteca, pegou a Bíblia, abriu em João 3, leu a história de Nicodemos, e ali se colocou de joelhos e falou, Senhor, se até hoje eu não nasci de novo, me perdoa. A partir de hoje eu quero nascer de novo. E ali, depois de algum tempo, que ele já estava vivendo isso, ele contou essa história para Billy Graham, e Billy Graham, nas suas cruzadas, ele contava essa história, da importância de nascer de novo. Percebam, meus irmãos, era um diretor de seminário, pastor, que não tinha tido uma experiência real com o quê? Com a verdadeira espiritualidade. Se nós desejamos fazer uma hermenêutica segura, nós precisamos de ferramentas, em primeiro lugar, espirituais. Por quê? Porque os valores de Deus se discernem espiritualmente. Eu vou agora fazer uma dinâmica aqui com vocês nunca mais se esquecerão. As duas coisas que nesse planeta possuem o Espírito de Deus são, 2 pontos. Guarda isso. Existem apenas 2 coisas que possuem parte de Deus no planeta, na nossa criação. Sabe quais são elas? A primeira, o que vocês acham? A Bíblia? A Bíblia, lembra? Os textos que nós lemos, que ela foi feita pelo Espírito Santo usando homens santos. Então, a Bíblia possui o Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor dessas palavras. Essas palavras que nascem no Espírito, nascem no coração de Deus, um dia
se tornaram revelação sagrada e escrita. Ela está aqui, mas ela é espiritual, porque não é o livro pelo livro. Se nós colocarmos fogo nesse livro, ele vai queimar. Mas as verdades que estão nas palavras que contém esse livro não queimam. Nós podemos destruir aqueles que seguem esse livro, mas as verdades desse livro serão indestrutíveis. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Ou seja, essas revelações nascem no mundo espiritual, nascem no céu. Deus consolida usando seus profetas, e está aqui. Então, a Bíblia é o livro que possui, contém. Tá bom? Primeira coisa. E segunda coisa, que contém o Espírito Santo. Sabe o que é? Vamos lá. O que vocês acham dessa criação? Nós. Parabéns, Tomé. Aí, eu e você. Pode ver que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Qualquer outro animal, qualquer outra criação, pode ser uma criação linda de Deus, mas não contém a imagem e a semelhança. Ou como na teologia nós chamamos, o imago Dei. Agora perceba, olha que coisa linda. Então, fala, Júnior. O ser humano tem um espírito porque semelhança de Deus, mas ele não tem, a criatura não tem um Espírito Santo. Então, ele não tem o Espírito Santo. Então, mas isso que eu quero agora, você vai entender perfeitamente, Júnior, olha só, olha que interessante. Mas ele tem a imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança, ela foi desfigurada, concorda? Sim. A gente vai... Isso nós estaremos trabalhando muito bem aonde? Na teologia sistemática, quando falarmos sobre antropologia. Mas assim, só para antecipar algo, só para vocês terem uma ideia. Então, mas quando Deus nos cria no Éden, tinha sido desfigurado isso? Não. Não. Estava em harmonia. O que desfigurou a imagem e a semelhança de Deus em nós? O que foi? Pecado. Pecado. Opa! Então, mas mesmo desfigurado, o homem ainda tem. Percebam, o homem, o ser humano, mesmo aquele ateu, mesmo aquela pessoa que negue a Deus, aquele cético, ou aquele pagão, ou aquele satanista, seja de qualquer religião, ele possui a imagem e a semelhança. É por isso que o diabo quer destruí-lo, porque se o diabo conseguir destruir aquela pessoa que tem a imagem e semelhança de Deus, ele consegue realizar a sua vingança contra Deus. Já que o diabo não consegue destruir a Deus, ele tenta destruir a suprema criação de Deus. É esse o projeto dele. Porque mesmo o ser humano que está agora no pecado, para que ele esteja no pecado, um dia ele nasceu na inocência. Então, em tese, as únicas duas coisas que contêm o Espírito Santo, na sua essência, é a Bíblia e o ser humano. Agora, o pecado nos desfigura. E podem ver que agora entra a obra do quê? A obra da espiritualidade. Percebam, no momento em que nós nos convertemos, o pecado, que é essa película sutil que atrapalha a nossa comunicação com Deus, é rompida. E podem ver que agora, tanto nós recebemos do Espírito Santo de Deus, quanto nós compreendemos o livro santo de Deus. Percebam que há um casamento entre ser humano e palavra. Pode ver que é agora com a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração que a gente trilha o caminho sagrado, que o projeto do Éden é restaurado, que a verdadeira espiritualidade ela é desenvolvida. Percebam, aqui há o casamento entre livro sagrado e crente regenerado. Agora, é óbvio, é por isso que nós só acertaremos com o auxílio da palavra. Sem o auxílio da palavra, ou fazendo uma leitura errada, a gente pega atalhos e erra. Podem ver que até mesmo a igreja, as paredes da igreja, nós temos a igreja, o santuário, como algo sagrado. Mas vamos por um momento, meus irmãos. São as paredes que são sagradas? Não são. Podem ver, a gente tem aquele momento de devoção juntos, mas é por causa das paredes, porque um dia a gente consagrou, porque um dia a gente lançou a pedra fundamental? Não. Quer algo mais sagrado do que o templo, que foi um presente de Deus para os judeus,
E Deus, no momento em que viu o seu povo em pecado, foi lá e destruiu o templo para mostrar, olha, o meu projeto é com crentes sagrados, não é com paredes. Quando crentes que são templos do Espírito Santo se unem no mesmo propósito em qualquer lugar, aquele lugar vira um lugar de adoração sagrado. Por isso que nós amamos estar na igreja, por isso que nós amamos amar a Deus, louvar, orar. Por quê? Porque agora esse livro que contém o Espírito Santo passa a ser a razão da nossa vida nessa nova perspectiva depois de nascido de novo. Enquanto nós não somos nascidos de novo, nós não compreendemos os mistérios sagrados. Por isso que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Entendeu, meus irmãos? E pode ver que isso vai acompanhar o povo de Deus para sempre. Quando Deus separa Abraão, o que Abraão teve que passar? Por que porta? A porta do novo nascimento. Não foi isso? Abraão só se tornou o pai da fé porque ele passou pela porta do quê? Do novo nascimento. Ele obedece e aí ele se torna o quê? Vamos dizer assim, um servo de Deus, na nossa semelhança de cristãos piedosos. Entenderam? Então, há essa união entre a voz de Deus, que é a sua palavra, e alguém que realmente passa pela verdadeira espiritualidade. Tudo bem até aí? Joia? Tomé, leia para nós aqui 1 Coríntios 2,16, por gentileza. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, meus irmãos? Pastor, eu queria fazer uma pergunta. Tá bom, Miriam. A Miriam queria fazer alguma pergunta, quem mais? Eu queria fazer também uma colocação a respeito desse texto de Corinto, o homem natural não compreende do Espírito, e qual é a harmonia que entra nessa questão do homem regenerado. Porque... Tá bom. Então, já você faz. Pode falar, Miriam. É a mesma pergunta. Tudo bem, então começa por você. É a mesma pergunta que o irmão fez, quando ele se responder, daí já está respondendo também. Tá bom. Então, pode falar, Júnior, então. Então, a dificuldade de entender essa questão entre o homem natural, aqueles que não conhecem a palavra. Então, entende-se que, compreende ali numa hermenêutica que o homem não natural é aquele que se converteu. Correto? Sim. Então, não natural é o que se converteu. Exato. O homem não natural é o homem comum que não conhece a Deus. O homem Sim. não natural é aquele que é o convertido. Sim, sim. Correto? Correto. E como a gente pode harmonizar essa questão do homem que entende com a regeneração? Porque às vezes ele pode entender, mas qual é o sinal da regeneração? Eu olho bem para aquele texto de Zaqueu, arrependimento, sinais de arrependimento, que houve regeneração. Exatamente. Então é isso que eu queria compreender, né? Isso, perfeitamente, Júnior. Suas palavras foram muito boas. O homem natural é aquele que ele pode até entender que Jesus é o Salvador, mas ele não dá espaço na vida dele para que Jesus o salve totalmente. Ele pode até entender. Ele pode até admitir que a Bíblia é a palavra de Deus, só que ele não segue. Ele pode até dizer que o pecado destrói o ser humano, mas ele continua pecando e ele está confortável. Esse é o homem natural, que vive segundo essa natureza. É claro que o homem natural, na sua melhor expressão, é aquele homem que nega Deus. Mas o homem natural também é aquele que segue o curso dessa natureza caída. Ora, tendo ética e moral, e ora sendo um depravado, que ignora. Porque, geralmente, a gente acha que o homem natural, todo homem natural, ele tem que ser um ímpio dos mais devassos. Não necessariamente. Eu acho que também ele é aquele que tem um conhecimento apenas intelectual. Sim, exatamente. Só pela força da sua capacidade cognitiva. Por isso que o segundo ponto, Júnior, da nossa ferramenta de interpretação segura é o que? Habilidades humanas. Porque Deus nos deu habilidades humanas. Agora, no momento em que eu coloco as habilidades humanas acima das habilidades espirituais, eu estou demonstrando o seguinte, que eu ainda não passei pela porta do novo nascimento. Então, por isso que o homem natural é aquele que segue o curso da sua vida.
E quando Deus pede algo muito grande, ele fala, isso daqui não dá. Mas quando Deus pede algo pequeno, por exemplo, ame a sua família, ele fala, amar a família é uma coisa boa. Eu tenho que amar a família. Ame o inimigo, que Deus está pedindo demais. Então, perceba, o homem natural, ele pode até realmente seguir alguns princípios da palavra de Deus. Não significa que ele se arrependeu. Ele segue ele segue a sua racionalidade. Já o homem espiritual, ele despreza conscientemente tudo aquilo que o homem natural valoriza. Ele fala, não, Deus está dizendo, como você bem disse, Zaqueu, ele reconheceu que tinha defraudado, que tinha pecado, e ele disse, eu restituirei 4 vezes mais, e o restante do que eu ganhei legitimamente, eu vou dar metade de tudo que eu tenho aos pobres. Ou seja, ele ainda ficou com bastante propriedade, mas para um rico se abrir mão da sua riqueza é algo muito grande. Zaqueu fez isso, por quê? Porque ele se converteu. Então, o homem espiritual é esse que, como eu disse, que é a película do pecado, porque, irmão, só uma última coisa, o pecado ele é muito sutil. Ele é muito sutil. O que faz com que o nosso espírito não tenha contato com o Espírito de Deus é o pecado. E no momento em que a gente realmente se entrega a Deus, se arrepende de todo o coração, essa película chamada pecado, ela é rompida. E aí onde nasce a divina semente, ela nasce. Por isso que João vai escrever dizendo que aquele que tem realmente se convertido, ele não peca mais, porque a divina semente nasce dentro dele e agora ele cresce. O que seria essa divina semente? É o nosso espírito, a nossa alma que agora foi liberto do pecado e agora se comunica com Deus. E por isso que a Bíblia passa a ser o livro mais amado. E por isso que as práticas sagradas passam a ser almejadas. Porque agora a gente compreende segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa mente humana, né? Joia, Júlio, obrigado. Fala, Miriam, pode perguntar. Eu acredito que essa pessoa que é natural, ela não, ela confia na sua própria sabedoria, né, também, né? Aí não Sim, quer saber de conhecimento de Deus em nenhum momento também, né? sim, sim. E pode ver, Miriam, que quando... Como que a gente sabe, Miriam, se nós estamos dependendo da nossa própria sabedoria? É bem fácil, é o que o Júnior falou. É o fruto, Miriam. Tem hora que a gente até está confiando em Deus. A gente acha que confia 100% em Deus. Mas a gente vai realmente confiar 100% em Deus quando? Na prova. Ali naquele momento que a gente realmente... A nossa sabedoria não diz mais nada. Vamos pegar um outro exemplo, Miriam, onde a gente se perde o tempo todo? Na prosperidade. A gente diz que tudo que temos é de Deus, até que Deus comece a tirar as nossas posses. Aí, nessa hora, a gente vai ver se realmente tudo que a gente tem é de Deus. Se o nosso coração está em primeiro lugar em Deus, ou se está nas coisas materiais. Entendeu? Então, perceba que o homem espiritual, em algum momento, vai aflorar a sua espiritualidade. Ele vai frutificar. E o homem natural também vai frutificar, porque a gente dá fruto daquilo que a gente é, né? Tá bom? Então, as ferramentas para uma interpretação correta, elas precisam do viés da espiritualidade. Então, Tomé, leia para nós 1 Coríntios 2, 14 a 16. Miriam, abre em Salmos 119, 27. Felipe Reis, Tito 2, 7. E nossa querida irmã Beatriz, 1 Coríntios 2, 10. Pode ler para nós 1 Coríntios, Tomé, sobre salvação. Graças, porém, a Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus Você está lendo somos... 1 Coríntios ou 2? 1 Coríntios, Tomé, 2, 14 e 16. Você estava no... bloqueou seu microfone. Desculpa. É isso. Estava em O segunda, né? interessante é ficar onde eu estava lendo, no versículo 17 está escrito, porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus. Mas eu vou ler aqui, peraí. Não, tá. Você estava em segunda, né?
Agora sim. Joia, pode ler para mim. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Obrigado também. Né? Agora, então, percebam, ferramentas espirituais, ser salvo, ter essa dimensão da espiritualidade. Segundo lugar, uma vida de oração, Salmo 119, 27. Lê para nós, Miriam. Irmã Miriam? Pastor, eu me perdi aqui que eu tirei da página, fui olhar para o Coríntios ali. 119, 27. Isso. Diz assim: faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Aqui, quando ele fala sobre meditar, dando essa ideia daquela meditação onde você projeta aquele momento de espiritualidade, quando a gente está orando, quando a gente está ali em profundo quebrantamento, refletindo sobre Deus, né? Poderíamos ler outros textos sobre oração. Esse versículo acaba falando mais sobre meditação. Qual é a sua versão, Miriam? Sua Bíblia, ela é qual? Tá bloqueado, Miriam. É Almeida, Revista Atualizada, RA. Ah, tá. Deixa eu ver aqui como está na minha versão, ó. É Salmo 119, versículo 27. Na minha NVI diz assim: faz-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Bem próximo. Né? Poderíamos pegar outros textos sobre oração, né? São muitos outros os textos sobre oração, mas nós sabemos que a oração ela é fundamental na vida de um servo de Deus. Terceiro lugar, santificação. Tito, pode ler para nós, Reis? Diga, Júnior, você tinha mencionado, Júnior? A minha versão fala, assim falarei das tuas maravilhas. Assim falarei, né? Tá joia. Leia para nós, Reis, por gentileza, sobre santificação. Vou ler na NVI e depois na King James, que está um pouquinho diferente. Na NVI Joia. fala assim: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. E na King James fala assim: que teu modo de agir seja exemplar em tudo. Na teologia, mostre integridade e sobriedade. Joia. Tá dando essa ideia de santidade. Gostei das duas versões. Então, para que a gente possa realmente entender, a gente tem que estar no caminho da santidade, no sentido mesmo de separar-se do mundo e também de absorver da forma que Deus nos deixou, né? Porque, querendo ou não, nós temos, para passar correto, a gente precisa, antes de tudo, ter experimentado de forma correta, né? Então, obrigado, viu, Reis? E dependência do Espírito Santo, 1 Coríntios 2,10, pode ler para nós, Beatriz? Tá. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Joia. A sua versão qual é, Beatriz? NTLH. Tá. Então, eu vou ler também na NVI aqui, 2,10, que diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Essa dependência de Deus, ela é fantástica, meus irmãos. Eu vou dar uma ilustração apenas. Muitos momentos da nossa vida, nós não saberemos o que será um passo à frente. Ah, pastor, mas isso é só conosco, com
O povo de Deus que seguia a Deus, ele sabia de tudo. Aí eu pergunto, será? Não. Vou dar um único exemplo. Jesus, por 3 anos a 3 anos e meio, porque o ministério de Jesus é entre 3 anos a 3 anos e meio. Nós não sabemos que data exata Jesus começou a pregar. Que data foi o batismo? A gente tem uma leitura que 3 anos cheios foram. 3 anos e quantos meses? Nós não sabemos, mas temos uma ideia que é por volta de 3 anos a 3 anos e meio. Jesus esteve com os apóstolos, Jesus disse para eles, olha, eu vou morrer, mas fiquem tranquilos, eu vou ressuscitar. E aí eu pergunto, como eles estavam na morte de Jesus? Entenderam? Pastor, mas pera lá, quer o quê? É assim, eles estavam com medo, eles estavam errando, Pedro mentindo, depois ficaram fechados numa casa, Jesus aparece naquela casa, ao 3º dia, aí quem não estava naquela casa? Tomé. Lembra do episódio? Eu tenho uma mensagem tão linda que eu preguei há muitos anos atrás, uma hora eu vou até publicá-la nos meus canais de podcast, eu preguei sobre o apóstolo Tomé. Porque, meus irmãos, quando a gente pega, por exemplo, ali o texto sagrado, haviam 2 tipos de promessas. Jesus tinha dito, permaneçam, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Não era assim? Não era essa a promessa? Era. Mas, lembra, Jesus tinha dito, logo depois que ressuscita, ele disse, vamos lá para Galileia. Opa, peraí, é para ficar na cidade de Jerusalém? Ou é para ir para Galileia? Opa, qual que é qual? A promessa para a cidade era para os discípulos de forma geral. O Espírito Santo vai vir sobre Jerusalém. Mas Deus tinha um particular com os discípulos, que era para eles irem para Galileia. Mas Jesus aparece ao 3º dia, e quem está faltando ali? Tomé. Não é isso? Tomé vem, olha que interessante, Tomé entra, e ali todos falam, vimos o Senhor, e Tomé diz, se eu não tocar nele, eu não creio. Não é isso? Eu não sei se vocês já estudaram sobre esse tema. Há muitos anos atrás eu estudei, preguei, eu preciso pregar de novo sobre esse tema, espero que até uma hora vire um capítulo de um livro. O texto vai dizer que uma semana depois, Jesus volta àquela casa, e ali está Tomé. E aí Jesus diz, venha Tomé, toque em mim. E ali é onde Tomé declara aquelas palavras lindas, Senhor meu e Deus meu. Percebam, os apóstolos ficaram parados uma semana ali naquela casa, porque Tomé tinha virado as costas. Tomé tinha duvidado. O mestre tinha dito, vão para Galileia, mas Tomé falou, não, vocês estão contando uma história que não tem nada a ver. Agora eu te digo, Tomé não tinha visto o mar parar, de ficar agitado, ele não tinha visto a multiplicação dos pães, ele não tinha visto um monte de milagre. Poxa, porque ele foi duvidar da palavra dos apóstolos. Fala, Júnior. Lázaro ressuscitar. Lázaro ressuscitar. Ou seja, ele viu tanta coisa, ele viu o cumprimento da palavra, que ferirá o pastor e as ovelhas se dispersarão, mas ele fica, e a Bíblia vai dizer que uma semana depois o Senhor volta, e aí o Senhor aparece, ou seja, o Senhor ele tem paciência conosco, ele tem ternura, mas percebam, os apóstolos ali dependeram do Espírito Santo. Tomé foi visitado. E eu poderia falar que essa dependência aqui do Espírito Santo vai nos acompanhar por toda a vida, irmãos. Mas o que dá impressão também, assim, nos leva a essas oscilações dele, do tempo que eles ficaram com Jesus, todos eles oscilaram no período de Jesus, até porque quem operava ali era Deus em Cristo, e ele estava com Jesus, que teve, lembra a grande comissão, que chegou lá, eu vi o milagre, e etc, e tal. Mas a gente percebe que há uma oscilação dele, dá a impressão que ele não estava convertido, porque já no Ato dos Apóstolos, aí a gente percebe que, depois do Espírito Santo, que há uma intensidade deles.
Júnior, essa é uma discussão muito legal que a gente trabalha muito em pneumatologia. E pode ver que esse tema da conversão, ele é bem visto, principalmente com Pedro. Se um dos apóstolos não era convertido, era Pedro. Porque Jesus diz ali para Pedro, Pedro, quando tu te converteres, ele era o líder dos apóstolos, e Jesus aponta. Agora, eu não posso falar pelos outros, mas olha só, de uma forma ou de outra, percebam, nós somos seres humanos imperfeitos, a gente não vai saber de um passo na nossa frente. Se nós não dependermos do Espírito Santo agora, amanhã, a gente naufraga. E os apóstolos, com toda a oscilação, eles venceram, porque na experiência de tentativa e erro, eles aprenderam a fazer o quê? Depender do Espírito Santo de Deus. Pode ver, irmãos, que isso foi com Abraão, Isaac, Jacó, José, foi com Moisés, o grande libertador de Israel. 40 anos ele triunfou grandemente ali no deserto, e em um dado momento ele peca. O Senhor diz, fala a rocha, ele fere a rocha. Ele dá um mau testemunho, ele e Arão, e Deus diz, Moisés, ali naquele episódio, Moisés não dependeu do Espírito Santo, né? Tanto é que ele trouxe ali uma tristeza para o coração de Deus. É óbvio que Moisés se arrependeu, mas percebam que é a dependência do Espírito Santo que nos dará vitória. Então, irmãos, olha, eu gastei esse tempão todo, praticamente essa aula toda, em cima ainda desse hermenêutica com segurança, mas percebam, qual que é a principal ferramenta da interpretação? Tudo começa pelo espiritual. E aí, agora a gente vai para o humano, tá bom? Então, vamos dar a nossa pausa. Alguma pergunta? Alguma fala? Alguma dúvida? Não? Então, vamos dar a nossa pausa para o intervalo. Daqui a 5 minutos a gente volta para darmos sequência. Tá bom, meus irmãos? Ok. Ok. Permaneçam aí na linha só mais um segundo.